Olá, amante da literatura, tudo bem? Aqui é o professor Átila Almada e este é o nosso terceiro encontro de livros que você precisa ler. A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Antes de você prosseguir conosco, assista aos 2 vídeos iniciais fixados aqui abaixo. Feito? Então vamos continuar neste que foi o último voo de uma das grandes aves das letras brasileiras, a ucraniana Clarice Lispector, que publicou esta obra e nos deixou há 45 anos. Sim, porque Hora da Estrela foi publicado meses antes de Clarice falecer. Nós terminamos o encontro anterior, a parte 2, falando sobre o namoro muito estranho, muito esquisito, muito pouco humano, o namoro sem amor, de Olímpico, de Jesus e Macabeia. Tem uma passagem muito bizarra, eu acho que esse é o termo, bizarra mesmo, que Olímpico resolve levar Macabeia para passear no zoológico. E Macabeia nunca tinha, obviamente, visto aqueles animais, ia ver o rinoceronte com aquela carne cinza, aquele animal enorme. Macabeia morre de medo e, usando exatamente esse termo, Rodrigo S.M., o narrador, ela se mija toda e diz que sentou no banco molhado e tudo bem, isso passa, e Olímpico também não percebe o que aconteceu. Para Macabeia, o mundo era uma descoberta, um mundo que não era aquele mundo da datilografia ou do quarto de pensão. Mas o namoro ia mal. Olímpico não sentia nenhuma atração por Macabeia, nenhuma atração física, atração intelectual muito menos, porque Olímpico também não tinha nada de intelectual que fosse atraente nele mesmo, quanto mais para enxergar nos outros. Mas ele descobre Glória, a colega de trabalho de Macabeia, a carioca oxigenada, com um corpo muito mais buliçoso, filha de um açougueiro, que despertou o passado de assassino de Olímpico, que tinha matado um homem com uma facada no Nordeste, e que, além do mais, deu ao Olímpico duas perspectivas. Primeiro, de uma mulher com muito mais corpo. Segundo, a perspectiva de uma efetiva ascensão social, já que ele, um paraibano, poderia estar com uma carioca raiz e ser alguém melhor do que com uma alagoana como Macabeia. Assim sendo, o namoro entre Olímpico e Macabeia se desmancha. Aliás, Olímpico desmancha com Macabeia. Olímpico se encontra com ela e o namoro acaba. O namoro se desmanchou de repente. Namoro esquisito, mas pelo menos parente de algum amor pálido, diz o narrador. Ele avisou-lhe que encontrara outra e que essa outra era Glória, sem o menor pudor, sem o menor remorso. Olha só, vou ficar com a Glória, a amiga de trabalho, talarica, a colega de trabalho de Macabeia. Ele simplesmente fala sem constrangimento. E Macabeia, a explosão, um susto, uma tensão, viu o que aconteceu ali com Olímpico e Glória. Os olhos de ambos se haviam beijado, ou seja, ela percebeu a atração e percebeu que para ela não dava mais. Diante da cara um pouco inexpressiva demais de Macabeia, quando Olímpico anunciou que não ia ficar com ela, ela permaneceu quieta, sem falar nada. Ele até que quis lhe dizer alguma gentileza suavizante na hora do adeus para sempre. E ao se despedir disse, gentileza suavizante, tá? Você, Macabeia, é um cabelo na sopa, não dá vontade de comer. Me desculpe se eu lhe ofendi, mas sou sincero, você está ofendida? Não, por favor, eu quero ir embora. Por favor, me diga logo adeus. Gente, um cabelo na sopa, um incômodo. Imagina um pentelho no meio de um prato de comida. Era assim que ele via Macabeia. O que atrapalhava, o que era ruim. Mas mesmo assim ele ficou com ela, já que não tinha nada. Se não tem tu, bom, vai tu mesmo. Mas quando ele arranjou alguém melhor, mais interessante ou com mais possibilidade de ascensão social, Macabeia levou um belíssimo de um pé na bunda. E ele diz, me desculpe se eu lhe ofendi, mas sou sincero, aquela sinceridade totalmente desnecessária, grosseira, grotesca, mas algo que era a única coisa capaz de ele fazer. Ele não conseguiria fazer diferente, ele não tinha nenhuma polidez, nenhuma finura social. Macabeia, por seu turno, também não tinha como reagir e só disse que, bom, quero ir embora. Nesse momento, Rodrigo S.M. conta que Macabeia tinha um único defeito: sensualidade. Ser sem saber que era. Ela não sabia
que ela era sensual. Ela não sabia porque ela nem sabia o que vinha a ser sensualidade, tesão, libido, mas ela sabia porque ela tinha um retrato 3x4 do Olímpico que ela pediu e ele deu a ela, sorrindo com aquele dente de ouro postiço, que a deixava excitada. Como diz Rodrigo S.M., Macabeia tinha um corpo cariado com lascívia, ao mesmo tempo que um corpo estragado, bichado. Ela tinha dentro dela uma libido quase instintiva e inata, que nem ela mesma sabia o que era e com a qual ela não sabia lidar. Bom, passado um tempo, Macabeia continua trabalhando no mesmo lugar em que estava a Glória, Glória que tinha roubado o namorado de Macabeia, Glória que agora era namorada de Olímpico, bem debaixo do nariz da antiga namorada, bem debaixo do nariz de Macabeia. Muito bem, Macabeia, quando tomou um pé na bunda do Olímpico, resolveu dar uma festa para si mesma. O que era uma festa para si mesma? Talvez para uma pessoa do nosso mundo atual, você vai ao cinema, você vai ao shopping, você vai às compras, você vai a um parque, você faz uma viagem, né? Acabou um namoro, relacionamento ruim, ufa, relacionamento tóxico, como se diz tanto hoje, você comemora. Só que Macabeia não sabiam que era um relacionamento tóxico, nem existia esse termo na época. Macabeia nem sabia sequer o que era um relacionamento de verdade, muito menos Macabeia tinha dinheiro. O que ela fez? Então ela comprou um batom. A grande festa de Macabeia para si mesma foi comprar um batom vermelho vivo, um batom com o qual ela pintou exageradamente a boca, um batom que ela pintou além dos seus lábios pequenos e finos, como se fossem os lábios da Marilyn Monroe. Dá para imaginar os lábios carnudos da Marilyn Monroe numa nordestina magra, esquálida, quase sem lábios? Ela olhou a figura dela no espelho e olhou espantada. Parecia que tinham dado um soco na boca da Macabeia, como se tivessem quebrado todos os dentes e rasgado a carne. E quando ela voltou para sua sala de trabalho, a Glória obviamente deu risada, achou bizarra aquela visão da Macabeia com aquele batom. Você endoidou, criatura? Pintar-se como endemoniada? Você até parece mulher de soldado. Sou moça virgem, não sou mulher de soldado e marinheiro, ou seja, não sou prostituta. Me desculpe perguntar, ser feia dói? Olha a pergunta da Glória. Ser feia dói, Macabeia? Tipo assim, você é feia, dói? E pela primeira vez, Macabeia responde, movida talvez por algo que nem ela sabia, mas uma pequena ira contra aquela que lhe havia tomado o namorado, Macabeia diz, nunca pensei nisso, acho que dói um pouquinho. Mas eu lhe pergunto, se você que é feia sente dor. Eu não sou feia, gritou Glória. Macabeia pela primeira vez assustou alguém, tomou uma atitude, algo que não se esperava dela. Bom, mas passou. Não foi nada demais e foi só ali, foi só naquele momento de uma pequena ira, um pequeno instante de ira. Depois Macabeia voltou a ser Macabeia, a Macabeia de sempre. Olímpico, então, continuava com Glória e queria provar para ela que ele era homem, que ele era macho mesmo e que era ele que ia ficar com ela assim e marcar território. Olímpico, como bom macho, marcava território como um cachorro que faz xixi no lugar onde ele mora. Então, para provar que ele era viril, ele comprou uma pimenta malagueta brava na Feira dos Nordestinos e mastigou a polpa da pimenta toda, mastigou a polpa aquela pimenta fogo, assim, nossa, nem tomou um copo de água, passou mal, mas, né, sou macho, e foi lá até o fim. Agarrou-se na Glória com a força de um zangão, afinal a Glória tinha carne farta, com a qual ele apacentaria a sua libido, e não se arrependeu nem um pouquinho de ter rompido com a Macabeia, afinal, Glória era, além de tudo, além de mais mulher em termos de corpo, alguém que possibilitaria ao Senhor Olímpico de Jesus uma ascensão social, que com a Macabeia ele não teria, já que Macabeia, dentro dessa escada, estava um degrau abaixo, e Glória um degrau acima. Bom, Glória, depois de ter talaricado a amiga, de ter ficado com o namorado dela, depois de ter ouvido de Macabeia que ela também era feia, resolveu se desculpar, convidou a Macabeia para um lanchinho na casa dela. Um lanchinho que para Macabeia era um banquete, afinal Macabeia morava abaixo do subúrbio. Macabeia morava numa pensão praticamente miserável
e Glória morava no subúrbio do Rio de Janeiro, o que não era muito se comparado talvez à classe média ou alta da cidade, mas que era algo pra caramba de grande se comparado à vidinha de Macabeia. Lá, pequena explosão, lá na casa de Glória, Macabeia regalou os olhos. É que na suja desordem de uma terceira classe de burguesia havia, no entanto, o morno conforto de quem gasta todo o dinheiro em comida. No subúrbio, comia-se e comia-se muito. Então ela coloca uma lauta à mesa com algumas porcarias, assim, um café da tarde, mas eram coisas que Macabeia não comia. Chocolate, beber chocolate quente. Macabeia bebe demais, bebe muito chocolate, come muito chocolate. Macabeia passa mal de tanto chocolate e passa tão mal que precisa ir ao médico. É aquela história, o seu corpo, quando recebe um alimento com o qual não está acostumado e ainda em excesso, não reage bem. Na segunda-feira, por causa do fígado atingido pelo chocolate ou pelo nervosismo de beber coisa de rico, chocolate quente, coisa de rico, do ponto de vista da Macabeia, ela passou mal, mas não vomitou. Não, para que vomitar? Primeira vez que ela bebeu chocolate quente, coisa de rico, coisa da alta burguesia, que mal sabia ela que, como diz o próprio narrador, era uma burguesia de terceira classe para menos, mas ela não ia vomitar. Lembra, com o Olímpico, ela pôs açúcar demais no pingado, porque ela não tinha açúcar em casa e não podia desperdiçar o açúcar. Com a Glória, ela bebeu demais o chocolate, mas não vomitou, porque ela desperdiçaria o chocolate. A pobreza era tão extrema, o desespero, mais uma vez, volto a insistir, o desespero tão grande de ver uma pessoa que não vomita para não perder o gosto de uma comida ou de uma bebida que possivelmente ela nunca mais vai ver. Dias depois, recebendo o salário, teve a audácia de, pela primeira vez na vida, explosão, tensão, procurar o médico barato indicado por Glória. Macabeia vai ao médico porque tinha passado mal, ainda estava ruim do estômago depois dessa comilança toda, e esse médico era, por sua vez, um médico que se aproveitava dessa camada extremamente pobre de pessoas que atendia para lhes tirar dinheiro. Ele ridiculariza a Macabeia, examina a Macabeia, fala algumas coisas, critica os hábitos alimentares, critica a vida que ela tem, diz ainda que ela tem uma tuberculose pulmonar, algo que também ele não sabia o que era, mas joga um diagnóstico qualquer para assustá-la, e ela, ok, muito obrigado, e vai embora. Ela agradece sem ter a mínima noção do que ele falou. Ele também sem ter a mínima noção, porque disse por dizer qualquer coisa, já que o interesse dele não era ser um médico ético, um médico que avaliasse os pacientes, era só ser um médico que tirasse o dinheiro dos pacientes pobres. Ele diz qualquer coisa, ele entende qualquer coisa. Ela não se cura, porque efetivamente ela não estava doente. Ele não dá nenhum remédio. E tchau, muito obrigado. E Macabeia perde parte do dinheiro, do pouco dinheiro que ganhava, em um médico barato, embrulhão, que só queria mesmo era lucrar com a ignorância alheia. Nesse momento tem um lampejo de pena ou de compaixão, eu diria compaixão, eu acho que é mais apropriado do que pena, do Rodrigo S.M., do narrador, que no começo do livro se parece cansado. Antes de começar a história, ele diz que não sabe como vai falar da nordestina, que a nordestina não era nada, enrola muito para falar dela, e de repente aqui ele diz: sim, estou apaixonado por Macabeia, a minha querida Maca, apaixonado pela sua feiura e anonimato total, pois ela não é para ninguém, apaixonado por seus pulmões frágeis, a magricela. Ele está apaixonado por Macabeia, por aquele não ser fundante, por aquele não ser que na sua pequenez era enorme, porque ao não ser nada ela era tudo, uma vez que os antônimos se cruzam, se encontram, se juntam, se fundem. Ela era tão anônima, ela era tão imperceptível, e ela era tão de ninguém, que Macabeia era, na verdade, do mundo, e o mundo era de Macabeia, eles só não tinham se apresentado. Depois de ir ao médico, Macabeia volta ao trabalho, conversa ainda com Glória, e Glória ainda tinha algum remorso do que tinha feito, quando decide fazer uma nova caridade, entre aspas, a Macabeia, para dizer para ela: olha só, sua vida pode melhorar porque eu fiz uma coisa, eu fui em um lugar e me disseram que tudo ia ficar bem para mim. Vá lá você também. Quer saber que lugar é esse? Você vai saber no nosso quarto vídeo, o próximo da série Livros que você precisa ler, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector.
Até lá, avalie este vídeo aqui, deixe o seu gostei, se gostou, é claro. Deixe o seu comentário, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Ative as notificações, mande-nos perguntas. Nosso e-mail é almada.consultoria@gmail.com ou no nosso Instagram, @almadaconsultoria, você pode mandar um direct. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.